Bom, gente, hoje eu vou falar como nós descobrimos o diagnóstico de Benjamin. Eu achava estranho, mesmo Benjamin sendo prematuro extremo, ele não andar ainda, ele não sentar, ele demorou muito a sentar, a ficar em pé sozinho, a dar passadas, né? E aquilo eu não achava normal mesmo sendo prematuro extremo, né? E eu sempre fiz todos os acompanhamentos dele, né? Com neuropediatra, físio, fono, tudo direitinho como eles passavam. E aí quando foi em 2020, janeiro de 2020, o pai de Benjamin saiu para trabalhar. E aí eu fiquei em casa, dormindo com ele. Eu colocava o berço dele ao lado da cama, né? Bem do meu lado. E aí quando foi 6 horas da manhã, eu acordei ouvindo um barulho. Meu sono é muito leve, e aí eu acordei ouvindo um barulho no berço. Um barulho constante, uma batida constante. E aí quando eu abri o olho, Benjamin, ele estava se debatendo. Benjamin estava tendo uma convulsão. Gente, eu entrei em desespero. Não vou mentir para vocês. Eu entrei em desespero. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falava, Benjamin não respondia, né? E ele se debatendo, eu peguei ele no braço. E eu só chorava e falando com ele e pedindo a Deus que me ajudasse, sozinha em casa. Então, o que eu fiz? Peguei ele, enrolei no lençol. E aí, do jeito que eu tava de baby doll, eu consegui abrir a porta, fui pro meio da rua. E aí, tinha uma vizinha que ela tava varrendo lá fora, na frente da casa dela, e aí eu pedi ajuda. Ela disse, mulher, me ajude. E aí ela veio correndo, já chamou o marido dela, e ele foi comigo no hospital. E aí o médico disse que era uma convulsão, já me explicou como era o procedimento a ser realizado, se era a primeira vez, né, tal. E aí ele disse, procure um neuro. E assim eu fiz, procurei um neuro. Quando foi em fevereiro, Benjamin teve uma outra convulsão, da mesma forma, mesmo horário, 6 horas da manhã, o pai dele novamente não estava em casa. Dessa vez eu já estava mais calma, eu já sabia o que era, já sabia o que fazer. Mas foi da mesma forma. Chamei a vizinha, ela foi comigo, o marido dela foi comigo. E aí o médico passou um eletroencefalograma e passou Não, aí nesse dia ele foi para o hospital e aí lá ele já bateu uma tomografia, que não deu nada na tomografia. Então o médico passou uma ressonância e um eletroencefalograma. No eletroencefalograma não deu nada. Quando ele bateu a ressonância, aí eu levei para um médico, né, para um neuro, e aí ele disse, não, isso aqui aqui deu só uma falta de oxigênio no cérebro, mas não é nada demais, não afeta em nada, tá bom? Eu disse, tá bom, ok. Sim, em relação às convulsões que ele estava tendo, ele disse, olha, quando se tem convulsões, mesmo que não dê nada no eletro, e quando tem convulsões constantemente, sem febre, sem nada, é epilepsia. E aí, muitas vezes nós não queremos aceitar certos diagnósticos, né? E nós pais temos essa falha, né? Às vezes nós temos dificuldade de aceitar certos diagnósticos que os médicos falam. E aí o médico já passou o remédio. Já vou passar essa medicação para epilepsia, para evitar dele ter convulsão. Mesmo não tendo dado nada no eletro, o eletro é pouco tempo, muitas vezes não mostra realmente. E aí a gente não deu. A gente não comprou o medicamento e não deu. A gente disse, não, ele tá bem, ele não vai mais ter, se Deus quiser, em nome de Jesus, não vai ter mais nada. E aí quando foi em março, Benjamin teve novamente outra convulsão, outro ataque, né? E aí foi quando no mesmo dia nós decidimos, não vamos comprar o medicamento. E aí nós compramos o medicamento, começamos a dar ele, e depois que ele começou a tomar o medicamento, ele não teve mais, sem febre não, né? Agora assim, quando ele tem febre, então assim, quando a febre dele aumenta, quando é uma febre alta, ele tem convulsão. Porque como ele já tem epilepsia, então com a febre, então ele tem convulsão. Por isso que eu fico com muito medo quando ele tem febre, sabe? Porque
qualquer coisinha ele tem convulsão. Aí o que acontece? Em relação a... Aí tudo bem, o médico disse que não era nada, essa falta de oxigênio no cérebro, tal, ok. Veio um outro neuropediatra de Fortaleza atender aqui em Mossoró pelo plano que ele tinha. E aí eu disse, vou levar para ver uma segunda, ver o que ele vai dizer, né? É outro médico, não custa nada levar. E aí levei, aí quando eu mostrei o exame a ele, a ressonância, aí ele disse a mesma coisa, isso aqui foi falta de oxigênio no cérebro e tal. Só que isso aqui é um tipo de paralisia cerebral, é por isso que ele não anda. Diferente do outro, né, que disse que não era nada, que não afetava em nada, não se preocupasse. E aí ele disse, é um tipo, porque tem vários tipos de paralisia cerebral, tem uma que afeta mais as pernas, tem outra que afeta mais os braços, tem aquela severa que afeta tudo, né? O intelectual, afeta todo o corpo da criança, da pessoa. E aí, desde então, ele já fazia fisioterapia, já fazia fono, já fazia tudo, né? Então, quer dizer, só descobriu-se isso aí em Benjamin por causa das crises de convulsão que ele teve. Porque talvez nem o médico até então tinha passado uma ressonância para ele, né? Só que aí, como ele teve essas convulsões, então aí foi que passou e aí foi que se descobriu, né? Então, assim, o diagnóstico de Benjamin hoje é a paralisia cerebral, né? Que afetou mais os membros inferiores dele, no caso as pernas e a fala. Por isso que ele demorou muito a andar e a falar, ele não mastiga ainda. E no caso também a epilepsia, que ele toma medicamento, certo? Até hoje ele ainda está tomando medicamento para epilepsia, toma pela manhã e à noite. E aí é isso, né? É isso. Então, assim, nunca deixe para depois. Às vezes o médico diz uma coisa, a gente não quer acreditar, mas quanto mais cedo a gente cuidar, quanto mais cedo a gente tratar, é melhor para a criança. É melhor para o desenvolvimento dela, né? Talvez se a gente já tivesse comprado o medicamento quando o médico passou, ele não teria tido a terceira convulsão, a terceira vez, né? Aí a gente esperou, depois que ele teve a terceira, eu disse, não, agora eu vou comprar, porque eu não vou esperar ele ter outra. Porque é horrível, gente, é horrível. É desesperador, não vou mentir pra vocês. É desesperador. A terceira vez o pai dele estava em casa e aí foi a primeira vez que o pai dele viu, porque até então ele nunca tinha visto, ele não sabia. Mas é algo desesperador. Até hoje, quando ele tem febre, que tem, eu fico muito abalada, não vou mentir. Eu fico muito abalada, porque é horrível, é horrível. Então, assim, foi assim que nós descobrimos esses diagnósticos de Benjamin, tá? Então, assim, não tenha dificuldade em aceitar um diagnóstico do médico. Gente, se Jesus quiser fazer, se Jesus quiser curar, ele cura, mas até então nós estamos aqui na terra e nós temos que fazer o que o médico fala que é para fazer. Quando não tem jeito, aí Jesus faz a parte dele, se ele quiser fazer, tá? Então foi isso.